Salve, salve galera Cruz Maltina, eu tô chegando na área, viu, pra gente falar aí das últimas informações sobre o Vasco, que pega o Fluminense no próximo sábado. Esse jogo promete, viu? O time tricolor tá eufórico, empolgado com a goleada sobre o River Plate e quer se recuperar da derrota sofrida na última rodada diante do Fortaleza. E por isso, esse boletim vai ser todo concentrado, né, nessa preparação dos dois clubes para esse jogão de bola. Pelo lado do Vasco, vou trazer as últimas informações do time do Barbieri, que nos treinamentos vem tentando corrigir as seguidas falhas de finalização, né, da sua equipe. E pelo lado do Fluminense, vou trazer as palavras do técnico Fernando Diniz, que explicou como sua equipe deve se comportar daqui para frente, né, para manter esse caminho de vitórias. Uma coisa é certa, as duas equipes devem chegar com força máxima. E por fim eu vou dar uma atualizada rápida sobre a situação de um jogador que vinha sendo cogitado no Vasco, o volante Roman Campuzano, do Boca. Tive algumas informações de colegas da Argentina a respeito da situação do atleta e vou contar tudinho para vocês. Portanto, dedo nesse like aí embaixo desde já, compartilhe o conteúdo, se inscreva se ainda não é um inscrito e vem comigo nessa. E o Vasco teve nessa quarta-feira mais um treino focado para o clássico de sábado à noite. O time já vinha aprimorando o lado físico desde ontem e hoje começou a se debruçar nos ajustes em relação ao que não deu certo na partida passada. E um desses ajustes será a finalização. Contra o Bahia, o time criou oportunidades, chutando a gol cerca de 15 vezes, mas não conseguiu marcar. Essas oportunidades ocorreram principalmente no primeiro tempo, já que no segundo foi aquele desastre. Isso já vinha acontecendo no estadual, onde o time tinha um grande número de finalizações, mas com enorme dificuldade de traduzir em gols essas chances criadas. A tal eficiência, né, que o Barbieri citou e criticou e que, segundo ele, teve um peso determinante na derrota para o Bahia, onde foi criado um bom número de chances e os jogadores não conseguiram colocar a bola na rede. E no próximo sábado o Vasco vai reencontrar justamente um dos adversários que acabou aproveitando essa falta de eficiência do time do Barbieri pelo Carioca. Justamente o Fluminense, né? E naquela ocasião o Vasco fez um grande primeiro tempo, né? Finalizou mais ou menos cerca de 20 vezes, mas não marcou nenhum gol. Enquanto o Tricolor precisou de bem menos para balançar as redes do Vasco através do seu artilheiro Germancano no segundo tempo. E lembrando que para esta partida, né, de sábado, o Vasco vai jogar com 3 pendurados. São eles os atacantes Gabriel Peck e o Pedro Raul e o volante Andrei Santos, que está na iminência da CBF para ver se a entidade libera, né? O libera da apresentação da seleção sub-20 marcada para o próximo dia 8. O Vasco já enviou um ofício à entidade informando que deseja, né, a liberação do Andrei e do Marlon apenas para o dia 15. Se confirmar essa situação, eles estariam aptos, né, para enfrentar Curitiba e Santos. Porém, se o Andrei tomar mais um cartão, ficaria de fora contra o Curitiba. Vamos aguardar. E o Fluminense, hein? Olha, depois da goleada de ontem diante do River Plate por 5-1 pela Libertadores, o time comandado pelo Fernando Diniz injetou ainda mais ânimo e confiança para o decorrer da temporada. E por lá o lema é esquecer o ontem e pensar no hoje. Por isso, as atenções já estão voltadas para o duelo contra o Vasco. Até porque o Tricolor quer voltar a vencer na competição para não se desgarrar do pelotão de cima. E a derrota sofrida na rodada passada contra o Fortaleza mexeu muito, né? Naquela ocasião, o técnico Fernando Diniz poupou muitos jogadores e colocou em campo uma equipe mista, já pensando nessa partida de ontem contra o River. Mas contra o Vasco, a situação será diferente. A tendência é que o Fluminense coloque em campo a sua força máxima, até porque, além da necessidade dessa vitória, o time só voltará a jogar por outras competições a partir do dia 17 contra o Flamengo pela Copa do Brasil e no dia 25 contra o Strongest da Bolívia pela Libertadores. Por isso, os que estiverem aptos para esse confronto contra o Vasco deverão ser relacionados. Ontem mesmo, após a goleada sobre o River, o Fernando Diniz deu a entender que mesmo disputando competições simultâneas, vai poupar de acordo com a ocasião, já que não gosta muito dessa prática, né? E aproveitou para frear a empolgação pela vitória e explicar como a equipe deve se comportar para ganhar os próximos jogos, já focando nesse duelo contra o Vasco. Ouça aí. E a gente tem 3 competições. A intenção não é abrir mão das competições, é saber jogar as competições. Mas assim, no entendimento acho que a gente fez certo.
O jogo para preservar não era o Paysandu, porque era um jogo que a gente teria mais controle. Jogar nas condições que a gente jogaria em Fortaleza, 4h30 da tarde, o campo sempre duro, o campo sempre ruim, com um adversário muito físico. Teriam jogadores que se jogasse lá não ia ter o mesmo rendimento que teve hoje, provavelmente. Em algumas situações, eu não sou um cara que gosto muito de poupar, vocês sabem disso. Mas acho que a estratégia para chegar nesse jogo do River, ela foi muito bem executada. Esse time é um time que depende de muito trabalho. Trabalho de todo dia e na hora que vai jogar tem que trabalhar. A gente depende muito de correr para marcar, de ser um time muito solidário para marcar e para jogar. Quando a gente não joga assim, a gente não tem muita chance. Então os jogadores estão entendendo que a gente precisa trabalhar juntos, que a gente precisa correr juntos, que a gente precisa se dedicar, desde o Cano até o Fábio, para poder marcar e depois para jogar desde o Fábio até o Cano. Então essa acho que é um mantra que o time entende cada vez melhor e respeitar todos os adversários. Mas agora é hora de pensar no nosso próximo jogo, que é um outro clássico muito importante e difícil, que é contra o Vasco. Bom, antes da gente passar para um outro assunto, só informar em relação ao Vasco, que o Vasco está nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. Venceu hoje o Flamengo, seu grande rival, por 1-0 na Gávea. Gol do atacante Ryan, já tinha vencido o primeiro jogo também por 1-0, né? Gol do zagueiro Igor. São 3 jogos na competição, 3 vitórias, 6 gols marcados e nenhum sofrido. Ainda não há uma definição sobre o próximo adversário. Um belo trabalho do treinador Gustavo Almeida, né, que tem no grupo jovens talentos, como o goleiro Felipe Gabriel, o zagueiro Igor, que eu já falei, né, o Gustavinho, o meia, que até já treinaram semana passada com o time profissional, o meia Lucas Zucarello, com uma ótima visão de jogada, e a joia, claro, o atacante Ryan, que tem tudo para estourar no time de cima. Essa safra do Sub-17 realmente é muito boa. Bom, agora vamos dar uma pincelada rápida sobre a questão de reforço para a janela de julho. Eu tenho recebido muitas mensagens, tanto no Twitter como no Instagram, perguntando se o Vasco tem nomes em vista, negociando, enfim, essas coisas. Até onde eu sei, galera, o Vasco tem sim atletas no radar, sendo observados, que como eu já tinha sido investido aproximadamente 110 milhões de reais no início da temporada, não foi possível, né, fazer contratações de maior peso financeiro naquele fim da primeira janela. Tanto que foram contratados jogadores menos badalados e com baixo custo. Agora, para julho, a história promete ser outra. O Vasco está focado em buscar mais peças de qualidade, obviamente, principalmente um volante de alta estatura e mais técnico para o lugar do Andrei, né? Um camisa 10, que possa dar um toque de mais qualidade àquele setor. E quem sabe mais um atacante. A 777 está ciente disso. E eu acredito que deu aval para novas contratações. Claro, tudo dentro do orçamento traçado inicialmente. Eu vejo por aí sendo levantado um monte de nomes, possibilidades, mas a situação promete esquentar mesmo a partir de junho, onde as negociações serão intensificadas visando a janela de julho. Eu hoje tive algumas informações sobre um jogador que o Vasco teve no radar na primeira janela, mas não foi possível trazer. O volante colombiano Roman Campuzano, que está emprestado pelo Boca Juniors a um time da Turquia até junho desse ano. E as informações que circulam na imprensa argentina é que a tendência é o jogador retornar ao Boca e ficar por lá mesmo, viu? É um pedido do atual técnico do Boca Juniors, o Jorge Almirón, que trabalhou com o jogador em 2018 no Atlético Nacional. O Jorge Almirón se encantou, né, com o atleta, que foi fundamental para a sua equipe naquela ocasião. Na Argentina, as informações dos colegas setoristas é que o Roman Campuzano teria tudo encaminhado para voltar ao Boca nesse segundo semestre com o apoio desse treinador, que pediu à diretoria que não renove o empréstimo do atleta e nem o negocie com outra equipe. Eu procurei novamente o empresário dele, o Gianluca De Franco, para checar essa situação e até para saber se o Vasco ainda seguia buscando o atleta. Mas assim como na primeira vez, ele não me retornou, hein? Visualizou minha mensagem, minha ligação e optou por ficar em silêncio. Me parece que não quer se posicionar quanto ao tema neste momento, até para não se comprometer. Agora vamos aguardar, né? Tem a situação aí do Cuéllar por aí, né? Que é um jogador que também interessa ao Internacional, mas o Vasco está se movimentando, observando esse mercado para poder atacar no momento certo. A gente só espera que realmente, né, o Vasco traga jogadores de qualidade para reforçar esse setor, né, do meio campo aí nesse segundo semestre, pois está precisando. A carência é nítida e o bicho pode pegar mais à frente. Bom, galera, estou encerrando mais um boletim por hoje, mas antes eu gostaria, né, de saber a sua opinião sobre essa situação do Vasco em relação às finalizações. Acha que o problema do Vasco é só a finalização?
se o Barbieri deveria alterar mais a equipe, mudar o seu esquema tático, enfim. Comente aí, participe, eu quero ouvir você, né? E também dê sua opinião também sobre reforço para o segundo semestre. O que você acha? Quais posições carentes e quais jogadores que o Vasco poderia correr atrás aí para se reforçar nessa segunda janela aí? Comente, participe, que eu vou adorar ler a sua opinião e vou responder na medida do possível. Bom, tô ficando então por aqui, amanhã eu tô de volta, um grande abraço e até lá!